A angústia de Paulo nos lembra que a fé não é uma propriedade exclusiva, mas um convite universal. A ação de Jesus no sábado nos ensina que a lei, quando desprovida de amor, se torna um instrumento de opressão e não de vida. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta sexta-feira, a palavra de Deus nos confronta com a tensão perene entre a profundidade do amor divino e a fragilidade da resposta humana, entre a rigidez da lei e a primazia da vida. As leituras de hoje da carta de São Paulo aos Romanos e do Evangelho de São Lucas refletem sobre o coração de Deus e a nossa própria condição. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículos do 1 ao 5, nos revela a alma angustiada do apóstolo. Ele começa com uma declaração solene: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência iluminada pelo Espírito Santo me confirma que sinto uma grande tristeza e uma dor incessante no coração. A grande tristeza do grego, lepé megalé, e a dor incessante do grego, odené adialeiptos. Essa tristeza e dor não são por si mesmo, mas pelos seus irmãos, o povo de Israel, sua carne, que apesar de todas as suas prerrogativas divinas, não acolheu o Messias. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, que São Paulo, com o coração partido, ele elenca os tesouros confiados a Israel. Eles são israelitas e a eles pertence a adoção, quer dizer, o ser filho de Deus, a glória que é presença manifesta de Deus, as alianças marcadas pelo pacto divino, a lei que é a Torá, o culto a serviço de Deus, as promessas como garantia do futuro e os patriarcas acenando para os pais fundadores. E deles, segundo a carne, procede o Cristo. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. É um rol de privilégios e dons que testemunham a eleição divina de um povo para ser luz para as nações. Mas o paradoxo é doloroso. Mesmo com tal herança, muitos tropeçaram na pedra de esquina que é Cristo. A dor de São Paulo é a dor de quem ama. A angústia de quem vê os seus mais próximos se perderem ou perderem a visão do essencial. Santo Agostinho, ao comentar essa passagem, ele realça que a tristeza de São Paulo é fruto da caridade ardente, que não se alegra com a perdição de ninguém, mas deseja a salvação de todos. É um espelho para a nossa própria fé. Será que a nossa caridade é grande o suficiente para chorar por aqueles que ainda não encontraram o Cristo ou que se afastaram dele? No Evangelho de São Lucas, hoje, nós encontramos Jesus em um sábado à mesa na casa de um dos principais fariseus. Nós notamos que a atmosfera aqui é de observação, de escrutínio. É ali que está um homem sofrendo de hidropisia, uma doença que causa inchaço devido ao acúmulo de líquidos, um sofrimento visível. Jesus, conhecendo os pensamentos de seus anfitriões, ele não hesita em ir direto ao ponto. É lícito curar no sábado ou não? São Lucas capítulo 14, versículo 3. A palavra grega exestin, que significa é permitido, é lícito aqui, ressoa com a questão da legalidade, da conformidade, que nós lembramos do hebraico halakha, a lei judaica. Mas os fariseus permanecem em silêncio, presos em sua teia de interpretações e tradições. O silêncio deles é eloquente, revelando a dureza de um coração que prioriza a letra da lei sobre o clamor da vida. Jesus, então, toma o homem, cura-o e o despede. Seu ato é uma declaração, ele não discute a lei, ele a encarna, ele revela o verdadeiro sentido do sábado,
O dia de Deus é o dia da libertação, da restauração, da vida plena. E com uma parábola simples, mas incisiva, ele os interpela. Qual de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o tirará imediatamente no dia de sábado? São Lucas capítulo 14, versículo 5. A indignação de Jesus não é contra a lei, mas contra o legalismo, que cega para a compaixão. O Magistério da Santa Igreja, no seu Catecismo, no número 2185, nos ensina que o sábado é feito para santificar o tempo, para o descanso e para as obras de misericórdia. O Senhor do sábado mostra que a caridade supera qualquer preconceito que se torne um fardo para o homem. São João Crisóstomo, ao refletir sobre a atitude de Jesus, ele argumenta que o Salvador não veio para destruir a lei, mas para cumprir o seu espírito, que é amor e a salvação das almas. A hipocrisia, como muitas vezes falamos aqui, que condenava a cura de um homem no sábado, mas permitia salvar um animal de estimação ou bens, é desmascarada. Meus irmãos e minhas irmãs, as duas leituras de hoje, nesta liturgia da sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, se encontram na encruzilhada da misericórdia divina. A angústia de Paulo nos lembra que a fé não é uma propriedade exclusiva, mas um convite universal. E a ação de Jesus no sábado nos ensina que a lei, quando desprovida de amor, se torna um instrumento de opressão e não de vida. Quantas vezes em nossa própria vida nos vemos inclinados a priorizar as regras, os rituais, as aparências, em detrimento da necessidade real do próximo. Quantas vezes a nossa grande tristeza se manifesta na incompreensão e no julgamento em vez da compaixão e da ação salvadora. Pensamos nessa liturgia de hoje que o amor que arde no coração de Paulo nos inspire a rezar e a agir por aqueles que estão distantes. Que a compaixão de Jesus nos liberte de toda forma de legalismo e nos impulsione a estender a mão aos que sofrem, independentemente do dia, da hora ou da conveniência. Que a nossa fé não seja uma fortaleza isolada, mas uma fonte transbordante de vida e de misericórdia, capaz de curar e de abraçar. Porque é na compaixão e não na condenação que o reino de Deus se manifesta plenamente entre nós. Uma santa e abençoada sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.